Boa noite, graça e paz. Queridos, por gentileza, gostaria que vocês ficassem de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. E é interessante que hoje nós vamos rememorar. Perdão um pouco, eu ainda estou recuperando de uma gripe alérgica. Nós vamos rememorar, tem um pouco de dislexia, eu acabo falando tudo o contrário. Um antigo Tadel. Quem das antigas vai lembrar, que era treinamento de líder. E também os cultos de domingo de manhã, quando nós tínhamos um ensino bíblico dominical. A palavra, assim, é muito parecido. Porque assim, eu tava com a ideia de dar uma palavra já para domingo. Mas aí minha esposa falou, olha, a sua palavra é quarta-feira. Então vamos mudar. Aí mudamos. E nós estávamos em casa lendo o livro de João. E aí o livro de João é tão pequenininho, João capítulo 1, o primeiro João. E aí a Fabrício até falou, olha, essa palavra talvez o Flávio vai olhar para ela e vai criar uma palavra. A gente estava conversando no dia 20. E foi isso mesmo, foi, uai, não é que dá mesmo? E a palavra de Deus vai ser em cima desse capítulo. E vai ser assim, todo o capítulo. Um versículo e uma descrição. Um versículo, uma descrição. Como um versículo é pequenininho, então tem muito conhecimento. Mas para poder absorver o conhecimento, a gente tem que pensar na ótica de João. É fazer uma viagem igual eu fiz. É viajar na ideia da visão que João tinha. E aí a gente vai entender palavra por palavra de que ele escreveu e que ele quis passar. É muito interessante. Então vamos lá, o exercício da leitura. Antes, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma breve oração para a gente começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, muitos gratos pela oportunidade que o Senhor nos trouxe até esse momento. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco na ministração da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Leiamos então o livro 1 João, do capítulo 1, versículo 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida ela foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que ouvimos, o que vimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, é com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pode ficar sentados, queridos. Estou vendo aqui que só tem liderança hoje na igreja. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, vamos fazer um apanhado. Vamos
entender um pouco sobre o livro de João. Eu vou trazer alguns aspectos históricos para nós entendermos, conhecermos um pouco quem foi João e o que João viu no seu tempo de vida. Então, o livro de João ele foi escrito no ano de 85 e 95, depois de Cristo, próximo do primeiro século. Olha isso, hein? Primeiro século, logo no início. E João é o filho de Zebedeu, apóstolo. E ele é o mesmo que escreveu todos os livros de João na Bíblia. Esta carta, ou epístola, ela foi direcionada aos cristãos na Ásia Menor. João, ele já tinha uma idade bem avançada e ele residia em Éfeso. Éfeso, hoje, se nós formos localizar no mapa, Éfeso é hoje a atual Turquia. Dá para a gente se situar. Com o objetivo, então, principal de falar com a igreja, reforçar a fé, combater os falsos ensinamentos, ensinar sobre o amor, obediência, santidade. Era isso que a igreja na Ásia Menor precisava ouvir. E aí, lembra que sempre quando alguém faz aniversário aqui, eu faço a linha do tempo? Olha, o irmão viu isso, passou por isso, passou por aquilo. Pois é, fiz a mesma coisa com João. A linha do tempo de João, olha que interessante. No ano 30 e 33, João, ele viu a morte e a ressurreição de Jesus. Olha isso, hein? No século I. No ano 50 a 65, ele viu os escritos de Paulo e a expansão da igreja. No ano 70, João viu a destruição do templo em Jerusalém. No ano 85 e 95, João escreve o livro, ou a epístola, ou a carta de João. Primeiro João, que está lá na Bíblia, lá no pequenininho que nós estamos lendo agora. Isso aí foi no século 85 e 95. Ele estava onde? Eu falei em Éfeso. Hoje, Turquia. 95 e 96, João foi exilado em Pátimos. E aí que ele escreveu o livro do Apocalipse, as revelações. E no ano 100, fechou as portas, né? João deixa a vida presente e passa para a vida eterna com Cristo. Tudo isso João viu. Perdão. E aí, por isso que quando ele escreve palavra por palavra, ele não só escreve por escrever, ele escreve daquilo que ele viu, experimentou e vivenciou. A experiência que ele teve nesse pequeno momento de vida. Aí vamos lembrar os apóstolos. Ele fez parte também dos 12 apóstolos. Quem foram os 12 apóstolos? Vamos lembrar aqui, ó. Pedro, Simão, pescador. André, que é irmão de Pedro, também pescador. Tiago, que era o irmão de João, filho também de Zebedeu. O próprio João, que é irmão do Tiago. Filipe, Bartolomeu, que é o Natanael. Mateus, o publicano, que foi cobrador de imposto. Tomé, que foi o famoso que duvidou da ressurreição. Tem o Tiago, tem Tadeu, tem Simão, tem o Judas Iscariotes. Esses todos aqui estão listados no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 2 ao 4. E por que eu não estou lembrando deles aqui? Porque o João também estava lá com eles. E essa experiência que fez com que ele escrevesse coisas maravilhosas do que ele viu, testemunho ocular. E sem não conhecer João, fica difícil de você entender o que ele viu.
Então vamos lá, vamos aprender. A primeira epístola que aprendemos aqui, que é uma carta que João escreveu, nela, no primeiro versículo já nos deixa um grande ensinamento. Olha o que diz lá no 1 João, que a gente leu. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha a profundidade. No primeiro versículo. Então João ele fala o que era desde o princípio. Quando ele escreve este versículo, ele está rememorando tudo aquilo que ele tinha visto. Tudo aquilo que ele tinha vivido como apóstolo de Jesus. Ele viu a crucificação de Jesus lá no século 30, no início do ano 30. E ele foi o quê? Testemunha ocular. E o que ele logo após disso ele escreve? No seu livro, em João 20, 21. Ele disse, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Também eu vos envio a vós. Essa palavra também, logo no início, eles nos referem àquilo de que nós entendemos pelo chamado do Espírito Santo. Que nós viemos para um chamado de Deus, para um envio à palavra do Senhor. Por isso que nós, todos os dias, buscamos alimentarmos na palavra de Deus, para que essa palavra, ela se cumpra. Envio ao mundo, envio a vós. No versículo 2, ele diz assim, porque a vida foi manifesta, e nós vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Observe bem, a vida manifestada diz a respeito do que estávamos todos mortos. Em vez de dessa palavra, essa parte aqui, ela é quase um paradoxo. Mas nós, filhos de Deus, nós entendemos, porque só entendemos as coisas do Espírito se estivermos em Espírito. Uma pessoa de fora, se eu for ler isso aqui, ela não vai entender nada. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento da vivência, de viver uma vida no Espírito. Então eu vou explicar para vocês do paradoxo. Mas olha o seguinte, todos mortos. Ou melhor, ainda estamos na condição de mortos. Pensa comigo, a única certeza que temos em vida é o quê? Que iremos morrer. A vida eterna está exclusivamente com o Pai. E o porta-voz é o Espírito Santo de Deus em nós. A ação direta do Espírito Santo, ele transforma a condição de mortos para a vida eterna, para a vida, a que nos foi manifestada pelo ato mais sublime de amor, Jesus Cristo, quando ele venceu a morte. Ele abriu então acesso ao quê? A vida eterna, salvos pela graça. Olha aqui, em João, também ele escreve no capítulo 3, no versículo 36, ele fala o seguinte, quem crê no Filho tem o quê? Vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só. Vou ler de novo o capítulo 2 para a gente lembrar. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Lá em casa, a Elisa ela passa vários videozinhos lá no YouTube. Aí passou um e parou.
E aí passou um rios. E aí que parou na passagem do Billy Graham. E aí eu achei super interessante, porque tem tudo a ver com esse versículo da vida manifesta. O pastor Billy Graham, na época ele foi convidado para participar em um programa de TV. Daí ele começou perguntando ao entrevistado: você tem lido a Bíblia? É a pergunta que Billy Graham fez para o repórter. Você tem lido a Bíblia? Você conhece os mandamentos? Daí o entrevistador ele ficou meio sem graça e disse que até poderia lembrar de alguns, mas, de certa forma, ele ia esquecer de algum. Aí, tudo bem. Mas o Billy Graham diz o seguinte: se falharmos em um mandamento, então quebramos todos. Quando Jesus veio depois de Moisés, nos ensinou que os mandamentos podem ser quebrados no coração, por pensamentos e intenções. Por isso que todos nós somos culpados e pecadores. O pecado é um fator que pode retirar do homem o direito da vida eterna. E por isso, hoje muitos têm medo da morte. Mas pela graça de Deus, temos acesso à vida. Não porque merecemos, porque estamos na igreja todos os dias, porque estou pregando a palavra de Deus, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu leio a Bíblia. Mas Cristo que fez isto por mim na cruz. Pela graça, então, não tememos mais a morte. Entendemos que fecharemos os olhos aqui e abriremos numa terra muito melhor do que Deus já preparou. E aí a equipe ficou toda atônita e com poucas palavras ele passou uma mensagem incrível. E aí diz muito a ver, porque a vida foi manifesta e nós vimos, testificamos dela e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele não teve oportunidade e ele trouxe essa palavra da vida sendo manifestada. E isso rodou o mundo todo e ecoa até hoje. Vamos então para o próximo versículo. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender aqui? O discípulo de Jesus precisa buscar sempre intimidade com o Pai. O que vimos e o que ouvimos, temos que ter cuidado com o que ouvimos e vemos. Se possível, que tudo que vivenciamos possa vincular a Deus. Eu digo que o excesso de telas, ela nos traz uma vasta possibilidade de distração. E então, como ter comunhão com o Pai? Com o Filho, com o Espírito Santo? Eu te falo que o chamado, ele é pessoal. A vida cristã, ela nos impõe sempre um desafio sobre a nossa vontade. Que tenhamos comunhão, mesmo na provação, mesmo passando por situações diversas. Eu digo que Paulo nos atenta sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 a 4. Olha o que ele diz. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação ela produz em nós perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, assim, temos comunhão com Cristo? Hoje em dia é um desafio. Porque nós somos bombardeados por todos os lados. Seja no nosso local de trabalho, seja para os intempéries do dia a dia, seja por uma situação de enfermidade, seja por uma situação financeira. Todas essas coisas, elas vêm para poder nos distrair. As muitas telas, quando eu falo muitas telas, tem muitos aplicativos que são muito bons, mas eles podem, com excesso, tirar o equilíbrio de tudo. E o equilíbrio de tudo é o que traz a nossa paz interior com Cristo. Sem comunhão, como é que nós vamos
prosseguir. Sem comunhão, não tem como agradar ao Espírito Santo. Não tem como agradar a Deus Pai. E isso nos impede de anunciarmos a vontade de Deus pela tua palavra. Próximo versículo é o 4. Estas coisas vos escrevemos, para que o gozo se cumpra. É fato que, ao seguirmos as instruções que João nos remete nesse capítulo, certamente teremos uma vida mais próxima do Pai. Embora não tenhamos a mesma experiência de João, foi de viver com Cristo, de andar com Cristo, de vê-lo ele ressurreto, podemos então ainda ter uma experiência muito maior. Mas Flávio, eu posso ter uma experiência maior do que João? E ele foi o cara que viu tudo essas coisas. A Bíblia fala que nós podemos. O próprio João diz no capítulo 20, no versículo 29. Então Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Estava falando do nosso tempo agora, hein? No século I até agora, século XXI. O João também escreve no seu capítulo 14, no versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O próprio João afirma que nós tivermos a comunhão com o nosso Pai, entendermos a visão que ele tinha lá no primeiro século, que vive até hoje, nós temos toda a plena capacidade, munido pelo Espírito Santo de Deus, de fazermos coisas ainda maiores, e de vivenciarmos coisas ainda maiores do que João fez, do que João viu. Próximo versículo é o versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Deus se manifestou na terra após a sua criação do haja luz. A terra estava completamente sem forma, um verdadeiro breu. Passou-se então toda a obra criadora. Tudo feito. Deus Pai se personifica em vida quando surge na tenda de Abraão, no capítulo de Gênesis, no versículo 18. Olha só. Deus vê que o mundo haja luz e viu que o mundo eram trevas. Ele não pisou nas trevas. Depois que ele diz, haja luz, a primeira aparição de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a teofania, é o único acontecimento. Ele pisa na terra com Abraão, no capítulo 18. As trevas, por definição, quer dizer o quê? A ausência total de luz, ou seja, uma vida antes de tudo, pois quem anda nas trevas já negou a Cristo. E João escreve também no versículo 1, no capítulo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Deus Pai só anda ou habita na luz. Em Cristo, embora se personificou em homem, não lhe foi encontrado pecado algum. Apesar de Cristo ter pisado aqui na terra e ter se transformado em homem, ele veio imaculado. Não tinha manchas. Apesar de que a terra já havia manchas de sangue do pecado, porque o homem carrega no seu DNA. O pecado, queridos,
ele cria manchas na vida espiritual do homem. 1 João, no 3 e no 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado. E como eu disse, nele não há pecado. Faz necessário então que sejamos imitadores de Cristo, e fugiamos das trevas que causam manchas espirituais, com a finalidade de nos impedirmos de desfrutarmos uma vida plena e eterna com Deus. É isso que o inimigo tenta a todo momento. Todo momento ele tenta lançar manchas das trevas na vida do discípulo de Jesus. Não só no discípulo de Jesus, em toda a humanidade. Que quanto mais mancha de trevas tiver, mais distante o homem fica de Cristo. Porque o que distancia o homem da vida com o Pai é o pecado. É o pecado. Por isso que há essa distinção entre luz e entre trevas. Capítulo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É sabedor que quem anda em trevas não pratica a clareza da verdade. Porque a escuridão esconde a verdade e se molda a inverdade e injustiça para qualquer um. E esta prática é o que mais vemos em nosso dia a dia. Pessoas mentindo o tempo todo. E querem tirar proveito de todos e de tudo. Seja no negócio, seja na vida relacional, sem os princípios bíblicos, seja no colega de trabalho. As trevas são para os que conhecem a Cristo, mas os rejeitaram como um Salvador. E para eles o destino já está reservado. Exceto se reconhecer que há ainda tempo de mudar a atitude. Entretanto, enquanto isso não acontece, segue o destino, uma vez que já acostumados por viver numa vida repleta de manchas causadas pelas trevas. Olha o que Mateus fala no capítulo 3. Mateus 3, no capítulo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse arrependemos aqui, ele, na tradução do grego, ele é metanoite, que quer dizer metanoia. E metanoia, ela é uma mudança profunda de coração-mente. Arrependimento que leva a uma nova vida alinhada com Deus. Essa é a posição que o mundo está vivendo hoje. Não só o mundo, nós também, Igreja de Cristo, podemos passar pela mesma situação. Se nós não atentarmos para situações de que lá fora o mundo está em trevas, mas aquelas manchinhas das trevas, elas não podem ofuscar o nosso brilho em Cristo. Elas não podem. Porque o destino já está traçado. Até mesmo para aqueles que estão em Cristo. E se for encontrado em nós a mancha das trevas, que é o pecado, ela causa distinção e separação. E a separação faz com que nós não temos o encontro e anula o encontro da nossa vida eterna com Cristo. E tudo aquilo que nós caminhamos na igreja todos os dias, com relacionamento com Cristo, ele é perdido facilmente. É uma linha muito tênue. E o destino de todos aqueles que já escolheram por esta vida sem Cristo, vivendo no mundo no império das trevas, tem um destino, e a própria palavra ela nos confirma. Mateus 8:12.
Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Segundo Pedro 2,17, estas são as fontes sem águas, névoas impelidas por tormentas, porque ela está reservada à mais densa escuridão. Passamos para o próximo versículo, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, já para finalizar, Deus ele nos deixa opções de escolha. De forma alguma, ele irá impor algo. Veja bem, no início do versículo, temos aqui uma partícula, abre aspas, mas. Por definição, é uma conjunção adversativa, ou seja, ela mostra a ideia de contraste e oposição ou restrição entre elas. Contudo, se escolhermos uma vida plena com Cristo Jesus, digo, viver a verdade, a verdadeira mudança de atitudes, ter uma vida sem manchas causada pelas trevas, ter acesso direto a Cristo te faz resplandecer a luz em seu rosto. Assim como Moisés, após conversar com Cristo, seu rosto ele já não era mais o mesmo. Uma vida prática não quer dizer viver no automático. Tradições. Estar nos cultos porque fiz um compromisso e não porque eu preciso servir a Deus por amor. Não podemos viver como discípulos com atitudes das trevas da religiosidade vazia. Vou repetir. Não podemos viver como discípulos com atitudes das trevas da religiosidade vazia. Buscar a luz na sua palavra, assim como Cristo na luz está. Agindo assim, é consequência da luz, é consequência da vida na luz. A comunhão é fruto de transparência em tudo, sempre considerando os princípios que Deus nos deixou. Somente Jesus, a luz do mundo, espanta as trevas do pecado que tende a nos afastar da promessa de Deus. Somente Jesus, que ele é capaz de transformar a vida do homem completamente, de uma alma obscura para uma alma translúcida, transparente para o Senhor. Porque ela não tem manchas para o que o acusador lhe venha te acusar. Para que ele venha apontar para você e mostrar, olha, você tem uma manchinha aí das trevas. Por que você não tirou ainda? No versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a mesmo, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificarmos de toda injustiça. Conversar com Deus, ele precisa ser algo diariamente, porque somos humanos. E por ser humano, nós temos o DNA do pecado. E só o sangue de Jesus ele é capaz de nos purificar do pecado. Porque nele não há mácula. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. É ele que tira o pecado de todo mundo. Deus conhece as suas ovelhas pelo nome e dá a sua vida por ela. João escreveu isso no capítulo 10, no versículo 15. E aqui no versículo 10, deste capítulo de João, 1 João, se dissermos que não pecarmos, fazemos-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tudo que é contrário ao que Deus nos ensinou na sua palavra, nos distancia da luz até as trevas mais densas. Vou repetir, tudo que é contrário ao que Deus nos ensinou na sua palavra, nos distancia da luz até as trevas mais densas. Não há meio termo.
Ou você se aproxima da luz, ou você se distancia da luz. E a distanciar da luz é uma escuridão eterna. Mas aproximar-se da luz é uma vida plena com o Senhor. João 8,47, ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Que se vocês estiverem em espírito, vocês vão entender a palavra de Deus. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, lá de fora, se ele ouvir essa palavra, ele não vai conseguir entender. Porque só vai entender se ele tiver uma experiência com Cristo. E eu deixo uma palavra de efeito para o final. Só a sua escolha pode definir seu destino. Porque a morte, ela não é o fim. Vamos colocar de pé. Passamos então um estudo sobre a palavra de João, 1 João 10 versículos. E é isso aí. Na próxima oportunidade, a outra palavra já está na agulha. Eu já tinha preparado ela. Só que é uma palavra porque, assim, a palavra de quarta-feira é uma palavra voltada para a igreja. Então é uma palavra mais robusta, uma palavra com mais profundidade. E a palavra de domingo? É a palavra de colheita. A palavra de domingo é a palavra de amor. Para o visitante, na igreja, alimento forte.